um dos jogadores mais promissores do futebol brasileiro nos últimos dias, e o motivo não foi um gol, não foi uma assistência, não foi uma entrevista polêmica, foi um carrinho. Um carrinho que aconteceu durante um treinamento da seleção e que em poucos minutos incendiou as redes sociais. De um lado, Endrick, do outro, Casemiro. Mas o que parecia ser apenas uma disputa normal de treino acabou levantando uma pergunta que tomou conta da internet. Será que existe algum tipo de resistência ao jovem atacante dentro da seleção brasileira? Porque, vamos combinar, quando um cara de apenas 19 anos entra em campo, dribla jogadores experientes, arranca aplausos dos torcedores e vira um dos assuntos mais comentados do dia, normalmente a repercussão seria apenas positiva. Mas não foi isso que aconteceu. Poucos segundos depois de protagonizar um lance espetacular, Endrick acabou sofrendo uma entrada dura que gerou revolta em boa parte da torcida. E foi aí que muita gente começou a ligar os pontos. Os vídeos antigos voltaram a circular. Lances de outros treinamentos reapareceram, declarações passadas foram resgatadas e uma teoria começou a ganhar força entre os torcedores. A teoria de que Endrick estaria enfrentando muito mais do que apenas a concorrência por uma vaga no time. Mas será que isso faz sentido? Ou estamos apenas diante da pressão natural que acompanha qualquer jovem talento da seleção brasileira? Hoje nós vamos analisar tudo. Os episódios que viralizaram, as reações dos jogadores, as declarações que dividiram opiniões, o desempenho de Endrick em campo. E por que o nome do atacante virou um dos assuntos mais debatidos entre os torcedores brasileiros? Porque existe uma coisa que ninguém pode negar. Toda vez que a pressão aumenta, toda vez que as críticas aparecem, toda vez que alguém duvida dele, Endrick parece responder da mesma forma, com futebol. E foi exatamente isso que aconteceu mais uma vez. O treinamento da seleção acontecia normalmente. Arquibancadas com torcedores, imprensa acompanhando, jogadores se preparando para mais uma etapa importante da temporada. Nada indicava que aquele treino se tornaria assunto no Brasil inteiro, até que Endrick recebeu a bola. Em poucos segundos, o atacante mostrou exatamente por que é considerado uma das maiores promessas do futebol mundial. Movimentação rápida, confiança, personalidade e um lance que arrancou reações imediatas de quem estava acompanhando. Foi daqueles momentos que fazem qualquer torcedor levantar da cadeira. Daqueles lances que mostram algo que não se ensina: instinto, talento, criatividade. E quando parecia que o assunto do dia seria apenas o golaço, veio a entrada de Casemiro. O volante chegou firme, Endrick caiu. E imediatamente as imagens começaram a circular pelas redes sociais. Em questão de minutos, milhares de torcedores já estavam comentando o lance. Alguns consideraram algo normal de treino, outros acharam exagerado. E muitos passaram a relacionar o episódio com situações que já haviam chamado a atenção anteriormente. Foi aí que a discussão ganhou uma dimensão muito maior. Porque a entrada em si deixou de ser o assunto principal. O debate passou a ser outro. Por que qualquer situação envolvendo Endrick gera uma repercussão tão grande? A resposta talvez esteja justamente no momento que o atacante vive. Porque Endrick não é mais visto apenas como uma promessa. Ele começa a ser tratado como uma realidade. E quando isso acontece no futebol brasileiro, a cobrança muda completamente de nível. A expectativa aumenta, as comparações aparecem, as disputas por espaço ficam ainda mais intensas. E cada detalhe passa a ser analisado por milhões de pessoas. Só que existe algo curioso nessa história. Quanto maior parece ser a pressão, melhor Endrick costuma responder. Foi assim na base, foi assim quando surgiu profissionalmente, foi assim nas oportunidades que recebeu vestindo a camisa da seleção. E é exatamente isso que faz tanta gente acreditar que o atacante ainda está muito longe de mostrar todo o seu potencial. Porque existe uma característica que acompanha os grandes jogadores. Eles conseguem transformar pressão em combustível. E, goste ou não, Endrick vem dando sinais de que possui exatamente esse perfil. Mas sabe o que mais chamou a atenção em toda essa história? Não foi o carrinho, não foi a repercussão e nem as críticas que surgiram depois. Foi a reação do próprio Endrick. Porque se você reparar bem, existe um padrão que acompanha a carreira desse moleque desde que ele apareceu pro futebol brasileiro. Quando alguém espera que ele reclame, ele joga. Quando alguém espera uma resposta nas redes sociais, ele responde dentro de campo. Quando alguém imagina que a pressão vai derrubá-lo, ele parece crescer ainda mais. E isso não aconteceu uma vez, não aconteceu duas. Tá acontecendo desde o começo da carreira. Porque Endrick nunca teve uma trajetória tranquila. Muita gente olha pra ele hoje e enxerga apenas o jogador que passou pelo Palmeiras, vestiu a camisa da seleção e chamou a atenção do mundo inteiro. Mas o caminho até aqui foi muito mais complicado do que parece. Desde cedo ele carregou uma expectativa absurda. Cada gol virava manchete, cada partida virava debate, cada erro era analisado como se fosse uma final de Copa do Mundo. E quando um jogador cresce nesse ambiente, normalmente existem dois caminhos. Ou ele desaba, ou aprende a conviver com a pressão. Pelo menos até agora, Endrick parece ter escolhido a segunda opção.
E talvez seja exatamente isso que esteja incomodando tanta gente, porque o futebol adora uma boa história de ascensão, mas também adora derrubar quem tá subindo rápido demais. E Endrick tá subindo muito rápido, muito mais rápido do que muitos imaginavam. Enquanto vários atacantes precisaram de anos para ganhar espaço, ele chegou atraindo holofotes do mundo inteiro. E aí surge um fenômeno que acontece em praticamente todas as gerações do futebol: comparação. Sempre a comparação. Se ele faz um gol, dizem que ainda precisa provar mais. Se joga bem, dizem que o adversário era fraco. Se decide uma partida, dizem que foi apenas sorte. Se não marca, dizem que tá superestimado. Parece que a régua dele nunca é igual à dos outros. Talvez seja justamente porque o potencial que enxergam nele seja enorme. Porque ninguém cria tanta expectativa em cima de um jogador comum. Ninguém discute tanto um jogador comum. Ninguém para o país inteiro para debater um jogador comum. E é por isso que qualquer lance envolvendo Endrick ganha uma repercussão gigantesca. Foi assim no Palmeiras, foi assim nas primeiras convocações, foi assim quando começou a receber minutos na seleção. E agora tá acontecendo novamente. Mas existe outro detalhe interessante. Enquanto toda a discussão acontecia nas redes sociais, enquanto torcedores brigavam nos comentários, enquanto vídeos viralizavam por todos os lados, o que Endrick estava fazendo? Treinando, jogando, tentando conquistar seu espaço. Porque no final das contas, é isso que define a carreira de qualquer jogador. Não é a opinião da internet, não é a manchete do dia, não é o debate do momento. É o que acontece quando a bola rola. E até aqui, quando a bola rola, Endrick continua dando motivos para acreditar que pode ser um dos rostos da próxima geração da seleção brasileira. Talvez ele ainda não seja o protagonista. Talvez ainda exista uma longa estrada pela frente. Talvez ele ainda precise amadurecer vários aspectos do seu jogo. Mas uma coisa é difícil negar. Toda vez que o cenário fica mais complicado, toda vez que surge uma dúvida, toda vez que aparece uma crítica, o garoto encontra uma forma de voltar ao centro da conversa. E normalmente, não é falando, é jogando futebol. E talvez seja exatamente por isso que ele continua atraindo tanta atenção. Porque o futebol brasileiro sempre teve espaço para jogadores talentosos, mas os que realmente ficam marcados são aqueles que conseguem carregar pressão, expectativa e responsabilidade sem perder a personalidade. E a grande pergunta que fica é: estamos vendo apenas mais uma promessa brasileira ou estamos acompanhando o início da trajetória de um jogador que pode marcar uma geração inteira? Agora eu quero saber a sua opinião. Endrick já merece ser o dono da camisa 9 da seleção brasileira na Copa do Mundo? Ou ainda é cedo para entregar tanta responsabilidade para um jogador tão jovem? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e até a próxima resenha, família!